irmãos, vamos avançar. Estamos aqui terminando já o livro de Neemias. A minha ideia é a gente expor sobre família nos próximos domingos e depois a gente entrar num tema muito interessante que chama compreendendo melhor a vontade de Deus. Eu acho que é um desafio para todos nós, né? Compreender o que é a vontade de Deus, afinal de contas, o que é fazer a vontade de Deus? Esse tema tão amplo, né? Mas isso só vai ser após o mês de julho. Por enquanto estamos em Neemias e eu convido a igreja a abrir no capítulo de número 13. Neemias 13, será lido todo o capítulo, mas essa leitura será à medida que eu vou expor o livro. Todos os 30 versos serão lidos, mas à medida que eles forem caminhando na leitura, a gente vai explicando cada um desses versos, amém? Vamos orar pedindo a Deus para que o Espírito Santo nos ilumine. Afinal, estamos diante de um livro que é sagrado, espiritual, então a gente precisa de razão e espiritualidade para a compreensão do texto. Vamos orar. Senhor, nos ajude a compreender melhor a Tua palavra, a viver melhor aquilo que nós vamos ler e explicar. Que o Espírito Santo possa nos direcionar, nos guiar, que o Espírito Santo possa trazer luz sobre o entendimento dessa mensagem e que a aplicação dessa palavra, Deus, venha de Ti mesmo, para Ti mesmo, porque tudo vem de Ti e volta para glorificar o Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu tenho uma pergunta muito simples para você e até mesmo para mim que estou pregando, afinal, a Bíblia, ela fala com quem prega, mas também com quem ouve. Como é que vai estar a sua vida cristã daqui a alguns anos? Já parou para pensar nisso? Você vai permanecer na igreja, você vai estar firme ainda na fé, você vai ter crescido em Deus, ou você vai ter afastado, de repente a circunstância da vida vai fazer com que você esteja distante de Deus. Como você pensa a sua jornada cristã daqui a alguns anos? Eu queria não só que você pensasse nessa pergunta, como estará a sua vida cristã daqui a alguns anos, mas o que você fez com os seus compromissos com Deus dos anos passados? De repente você assumiu compromissos com Deus, você assumiu compromissos com o Senhor, mas você já esqueceu desses compromissos? Compromisso qual você deixou para trás, você abandonou ao longo da jornada cristã e você até mesmo desgastou isso. E manter o nosso compromisso sério e firme com Deus, irmãos, é uma das coisas mais difíceis, porque envolve a perseverança da vida. E nessa pergunta que você tem que buscar responder até o final dessa pregação, eu quero lhe contar uma história que vai ajudar a responder essa pergunta que eu fiz para você: como estará a sua vida cristã daqui a alguns anos e quais os compromissos você deixou para trás. E baseado nessa história, nós vamos ler o capítulo 13 de Neemias, contada pelo povo de Deus que acabou de desviar, depois que o líder deles passou um tempo lá com o rei Artaxerxes. Não sei se você lembra da história, mas vamos lá então, recapitulando. Neemias é um homem de Deus, só que ele serve ao rei Artaxerxes. Ele fica sabendo como está Jerusalém, muros destruídos, cidade abandonada, o povo não está adorando a Deus. Ele se entristece lá no palácio, ele é copeiro. Lembra que copeiro era uma função muito séria de confiança. Ao saber disso, então, ele pede para o rei autorização para ir naquela cidade, reconstruí-la. O rei dá um prazo para ele, fala quanto tempo você precisa, ele dá o prazo. E lá ele começa a reconstruir a cidade. Ao reconstruir a cidade, irmãos, ele passa ali algum tempo, reconstrói os muros, reconstrói as funções de cada um, e depois de tudo pronto, e lembrando, né, houve grandes batalhas internas e externas para que a muralha não fosse terminada, a cidade não fosse povoada. Depois que tudo isso terminou, ele volta para o rei Artaxerxes para servir. Lembra que o rei deu um prazo para ele? Pois é, ele volta lá para o rei, vai ser copeiro do rei de novo, está lá servindo o rei. Só que ele sabe de algumas notícias de novo, que o povo se desviou. E o contexto é exatamente isso. Nós estamos no capítulo 13, onde Neemias retornou. Ele voltou para Jerusalém, porque ele ajudou na reconstruir aquela cidade, ajudou naquela reconstrução do povo, mas ele volta de novo para a cidade, sabendo que o povo tinha se desviado. Irmãos, esse na verdade é um texto que mostra exatamente o povo de Deus. Imagina a gente reconstruindo essa igreja, né?
vamos lá, reconstruindo aqui alguma estrutura física, repovoando a igreja, vamos assim dizer, as pessoas voltando, trabalhando firme na igreja. Aí eu falei, irmãos, eu tenho que ir embora para uma missão lá na África, sei lá, e daqui a alguns 2, 3 anos eu volto. E lá na África eu fico sabendo a notícia de como é que está a igreja aqui. E aí o povo se desviou, voltou aos caminhos antigos, voltou a fazer aquelas práticas. Eu tenho que sair lá da África de novo, voltar aqui para os irmãos, falar, irmãos, tudo aquilo que nós reconstruímos, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram com tudo que nós fizemos aqui ao longo dos anos, reconstruindo esse lugar, essa obra? Neemias está passando por essa dificuldade. Mas é interessante que ele não se contentou apenas com essas estruturas físicas, ele desejava então criar uma identidade do povo de Deus. E da primeira vez que ele estava lá, ele na verdade enfrentou muitas coisas, ventos de fora, ventos de dentro, mas sem a firme liderança espiritual de Neemias, infelizmente as pessoas se corromperam e eles esqueceram dos compromissos que eles mesmos assumiram. E sabe o que é paradoxal? No capítulo 10, o povo está avivado. No capítulo 10 está todo mundo fazendo compromisso. E eu pus isso lá no grupo da igreja para vocês, aquelas resoluções de Jonathan Edwards. Eu convido você a lê-las novamente, que eu vou republicar ela lá domingo agora. E ao ler aqueles compromissos que Jonathan Edwards fez, é como se o povo estava avivado, Deus, nós vamos fazer tais e tais compromissos com o Senhor. Mas já no capítulo 13, 3 capítulos depois, o povo se desviou de novo. Pode parecer 3 capítulos apenas, mas se passaram 12 anos ao longo desse período. Irmãos, então o verso 1 começa dizendo o seguinte, vamos ler essa história então. Naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram essa lei, afastaram-se de Israel todos os estrangeiros. Eu queria que alguém fosse lá na salinha das crianças. Quem pode me ajudar, João? Fala só para os meninos dar uma desaquietada lá nos ânimos. Só um pouquinho, obrigado. Irmãos, nesses primeiros 3 versículos, eu quero falar o primeiro ponto dessa pregação. Sabe qual que é o primeiro ponto aqui de ameaça? Ecumenismo. Talvez a gente lendo assim, a gente acha que a proibição do povo de Deus de não se misturar com os amonitas e os moabitas era uma questão racial. Ah não, eles não podem se misturar, que eles são de outros povos, nós somos israelitas, eles são moabitas, então já não se mistura. A questão aqui não era de raça, a questão era muito mais religiosa, porque os moabitas e os amonitas adoravam outros deuses. E nessa história do povo de Israel ficar junto com os moabitas e os amonitas, o que causou? Ecumenismo. Só que o ecumenismo, irmãos, ele na verdade é contrário à palavra de Deus, expressamente. Nós vemos isso, por exemplo, que Deus nunca ordenou ao seu povo se reunir com um pagão a fim de ganhá-lo. Não é o que a igreja está fazendo hoje? A igreja está meio que se parecendo com o mundo para ganhar o mundo, né? Ah, vamos pôr uma parede preta, vamos pôr luzes na igreja, vamos fazer tudo isso para a gente se parecer com o mundo e a gente vai ganhar o mundo. Mas não é isso que Deus coloca. Em 2 Coríntios 6,17, Deus fala: retirai-vos do meio deles. Em Apocalipse 18,4, retirai-vos dela do meu povo, para não serdes cúmplices de seus pecados, participantes de seus flagelos. O primeiro ponto então de ameaça, olha só, lembra? Neemias estava lá no palácio do rei Artaxerxes, ele ouve falar da notícia do povo de Israel, tem que voltar de novo lá para a cidade de Jerusalém. Qual que é a primeira ameaça que eles estão sofrendo? Ecumenismo. Você fala assim, pastor, mas o que é o problema do ecumenismo? Vamos ver o problema então na prática real de hoje? A palavra ecumênico significa mundial, geral, universal. O universo conhecido de pessoas, conjunto de todas as coisas existentes. Espiritualmente falando, irmãos, na verdade, isso não é possível. Nós temos ecumenismo com todas as religiões. Por quê? Porque na verdade, irmãos, não é possível a gente fazer isso. Não é possível estar no mesmo lugar que a pessoa crê que Maria é intercessora entre eu e Deus, se eu não acredito daquela mesma maneira. Não é possível estar em comunhão com Deus e crer no mesmo Deus e
né, adorar ao mesmo Deus, se naquele mesmo lugar aquela pessoa defende que existe reencarnação dos mortos? Não dá para a gente ter uma forma ecumênica, irmãos, de pessoas que acreditam que a sua salvação é pelas obras. Portanto, nós não estamos aqui no sentido de sermos politicamente corretos. O evangelho não é politicamente correto, infelizmente. Infelizmente, aquela ideia de participação cultica, ecumênica, qual que é a ideia que passa, irmãos? Duas frases básicas que o mundo prega lá fora: toda religião é boa. Já viu essa frase? Toda religião, todos os caminhos levam a Deus. Do ponto de vista bíblico, isso é uma grande mentira e afronta a palavra de Deus, porque a Escritura diz que somente Jesus é o caminho de volta para Deus. João capítulo 14, verso 6. Se nós não podemos, na verdade, ir ao Pai sem através de Jesus, João também no capítulo 14, verso 1. Portanto, por causa de uma sociedade inclusivista, nós pastores estamos sendo pressionados a relativizar a doutrina, para aceitar todo mundo. E a gente acaba cedendo isso no nome do ecumenismo, mas não é possível, irmãos. Nós não podemos cultuar junto com essas pessoas, porque isso não é o culto ao Deus verdadeiro. Há uma resolução do Supremo Concílio de 1966 que diz o seguinte: embora respeitando o foro íntimo de cada indivíduo, a Igreja Presbiteriana do Brasil não entende que a liberdade de exame implique em abertura das suas portas para toda sorte de heresias e dúvidas. Os pastores devem abster-se de propagar práticas ecumênicas. Mas por que o ecumenismo é problemático? Primeiro, porque ele é perigoso. Ele é perigoso porque ele afronta o Deus triuno e sua palavra. Por isso, nós não devemos ter medo de ser considerada aquela palavrinha fundamentalista. Eu sei que essa palavra tem sido muito usada pela mídia, pelas pessoas lá fora, mas irmãos, sim, nós somos fundamentalistas. E o que quer dizer um fundamentalista? Você já pensa assim no fundamentalismo islâmico? Você já pensa no fundamentalismo radical? A ideia de ser fundamentalista, sabe qual que é? Fundamentos. Você tem fundamentos? Se você tem fundamentos, você é um fundamentalista. É alguém que está baseado em fundamentos. Mas por causa da mídia, dos meios de comunicação, essa palavra foi muito mal vista, mal manchada mesmo. Mal manchada não, né? Manchada. E por causa disso, irmãos, nós não podemos ter esse medo de sermos considerados que somos sim fundamentalistas. Porque somos fundamentados na palavra de Deus. Simples assim. Então, o ecumenismo é perigoso, porque ele não é bíblico. Segundo, o ecumenismo é hipócrita, porque eu não posso concordar, irmãos, com todas as denominações, sem cair em contradição com a Bíblia. Se eu começar a concordar com todo mundo, de todas as religiões lá fora, eu vou cair em contradição com o que a palavra de Deus diz. Portanto, ele é hipócrita. Eu não posso dizer que eu estou adorando ao mesmo Deus, não é alguém que adora a Maria no mesmo lugar, que é alguém que faz um despacho lá, de candomblé, de alguém que adora Iemanjá. Eu não posso ter ecumenismo nesse ponto, porque as nossas crenças são distintas mesmo. Mas também é uma afronta à palavra de Deus, porque a doutrina é importante, e os apóstolos, irmãos, nos deixaram essas doutrinas. Portanto, irmãos foram presos, torturados por pregar a verdade, nós também seremos. Então, a primeira ameaça que Neemias encontra quando ele sai do palácio do rei Artaxerxes, volta para Jerusalém, a ameaça do ecumenismo, versos de 1 a 3. Mas a partir do verso 4, a história continua. Olha que história bacana, do 4 ao 9. Diz assim: antes disso, o sacerdote Eliasabe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores, porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, está vendo? Ele está contando a história, ele não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei, aquela história que eu já antecipei para vocês. Mas depois de certo tempo, aí ele não fala, pedi licença ao rei para voltar para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasabe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe a sala dos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado. Olha por que eu gosto da NAA. Ela combina, né, uma linguagem fácil com a fidelidade do texto. Então isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala.
Então ordenei que purificassem as salas, coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e incenso. A segunda ameaça que Neemias encontrou quando ele volta para Jerusalém, lembra, ele está lá no palácio do rei, volta para Jerusalém. A segunda ameaça que ele encontrou, sabe qual foi? A de profanar a casa de Deus. Se havia ameaça do ecumenismo, havia essa segunda ameaça de profanar. Por quê? Nós lemos aqui que o sacerdote Eliasabe, ele na verdade, que ele se aparentou com Tobias, fez uma espécie que a gente chama de, como é que a gente fala? Nepotismo. Ele usou o parentesco que ele tem com Tobias para beneficiar ele. Mas Tobias, irmãos, era um inimigo do povo de Deus, porque ele era um amonita. E a gente viu no começo, no verso 1 e 3, que os amonitas e os moabitas eram contrários ao povo de Deus. Eles adoravam ídolos. Portanto, um sacerdote, imagine, irmãos, um sacerdote da casa de Deus vai lá e cede para alguém que adora Deus, um Deus estranho, um ídolo, para estar na casa dos dízimos, no lugar onde era guardado os cereais para os sacerdotes, tudo que... Agora você imagine só, irmãos, eu, o sacerdote, sei lá, supostamente, um pastor da igreja, vou lá porque é um parente meu, mas é ímpio, não crê em Deus, alguém completamente fora de Deus, mas porque é o meu parente, eu coloco para ele cuidar das casas, dos tesouros da casa de Deus. Isso não parece uma incoerência? Mas foi exatamente o que o sacerdote Eliasabe fez. Ele pegou um parente dele que era Tobias, um amonita, e colocou na casa de Deus. Isso então, irmãos, mostra que ele levou o inimigo para dentro da casa de Deus, beneficiando o inimigo e contaminando a casa de Deus. E aí, irmãos, não só fez isso, ele não só trouxe esse parente. O som está meio ruim, né? Dá uma ajudada aí para a gente. O Eliasabe não só trouxe Tobias, como ele fez uma sala grande para ele. Ele fez uma sala grande para ele poder ficar. Ele resolveu essa sala no depósito do templo, onde guardava, como eu falei, ofertas, cereais e os dízimos. Isso não é uma afronta, irmãos. E aí você sabe o que aconteceu? Eliasabe substitui pessoas de Deus, que cuidava da casa de Deus, por um homem ímpio, vil. O sacerdote então mostrou, na verdade, que ele era um opositor à casa de Deus. Irmãos, isso mostra que, na verdade, um líder sem piedade é um desastre para a casa de Deus. Um líder sem piedade é um desastre. Por quê? O Paul Washer fala o seguinte, que o maior problema da igreja atual, sabe qual é? Os pastores. Os pastores são os maiores inimigos da igreja atual. E é interessante que por causa disso, porque Eliasabe trouxe um inimigo para dentro da casa de Deus, o povo parou de dizimar e ofertar. Por que eles pararam de dizimar e ofertar? Porque havia um inimigo dentro da casa de Deus. Quem cuidava daquela sala lá dos dízimos era um inimigo. Então, irmãos, começou a faltar sustento na casa de Deus. Isso deixou Neemias tão irritado, a gente leu no texto, que ele não só colocou Tobias para fora, mas ele jogou os móveis da casa, tudo que tinha de Tobias para fora. Isso aqui você sabe o que lembra? Lembra exatamente o que Jesus fez no templo, não é? Jesus, gente, vamos imaginar aqui, sendo franco, Jesus, o Filho de Deus, você não espera que Jesus teria uma atitude daquela tão drástica, não é verdade? Imagine Jesus com um chicote na mão, virando a mesa de cambista, mandando todo mundo embora. Você fala, não, esse não pode ser o Filho de Deus. Esse homem acabou de pecar. Mas por que Jesus não peca nem naquela hora? Porque, irmãos, atitudes drásticas exigem remédios amargos. Essa é a verdade. Então imagine eu, sem compostura nenhuma, tirar todo mundo aqui da equipe de louvor, pegar todo mundo e falar, gente, vamos embora, vocês não estão adorando Deus nada, coisa nenhuma, vocês estão aqui por causa de outros interesses. Não seria uma atitude muito radical, falar assim, eu não vou naquela igreja mais, jamais vou voltar naquela igreja daquele pastor. Olha o que ele fez. Então, irmãos, o pecado tem que ser combatido com toda veemência. Esse é o exemplo que Jesus deu com o templo ali, transformando a casa de Deus num grande mercado. Mateus capítulo 21. Isso aqui mostra que a igreja atual, na verdade, tem o que a gente chama de nepotismo. Você já viu que tem pessoas que tratam a igreja como um território familiar deles? Já viu que tem igrejas que acham que o reino de Deus é propriedade da família?
meio que uma coisa que passa de pai para filho. Interesses pessoais. Foi assim com Tobias e Eliasabe. Mas não foi só isso, ele entregou nas mãos dos inimigos. Isso mostra que, infelizmente, as pessoas não tiveram zelo para a casa de Deus. Irmãos, a casa de Deus precisa ter um lugar consagrado, exclusivo para o serviço do Senhor. E esse mal ameaça a igreja até hoje. Duas ameaças então nós vimos: ecumenismo, profanação das coisas de Deus. Mas há uma terceira ameaça no verso 10 que diz o seguinte: também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas, os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Preste bem atenção nessa leitura. Ele viu que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço do templo fugiram, cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni então os levitas, os cantores, e restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe dízimo dos cereais, do vinho, do azeite e dos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis, ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Até aqui no verso 13. Irmãos, resumindo aqui essa história, qual foi a terceira ameaça? Depois que Neemias vai lá, expulsa Tobias, joga os móveis para fora do templo, o povo tinha parado de dizimar e ofertar. Por que eles pararam de dizimar e ofertar? Porque havia corrupção na casa de Deus. A gente já pregou sobre dízimo e oferta aqui no livro de Neemias. Por que as pessoas hoje estão tão receosas de contribuir na casa de Deus? Líderes corruptos. Líderes corruptos afastaram as pessoas de um princípio que é bíblico. Dízimo e oferta é bíblico. Mas esse mesmo princípio afastou as pessoas de dizimar e ofertar por causa da corrupção na igreja. E lá no Antigo Testamento era assim, irmãos. Vamos, só um fato histórico aqui importante para a gente lembrar. Haviam 12 tribos de Israel, certo? Das 12 tribos, quando eles tomam a terra de Canaã e entram na terra prometida, o que Deus fez? Deus pegou das 12 tribos e dividiu terra para 11. Você fala assim: pastor, mas por que uma tribo ficou sem terra nenhuma? Foi a tribo de Levi. Por que a tribo de Levi não recebeu terra quando eles entraram na terra prometida? Porque eles deveriam ficar exclusivamente no templo, servindo a Deus. Então, enquanto todas as outras 12 tribos tiveram terras para suas famílias, para plantar, para cultivar, para sustentar a sua família, a tribo de Levi não recebeu terra nenhuma. Mas então todas as 11 tribos, o que eles deveriam fazer? Levar os dízimos e ofertas para sustentar os levitas que ficavam na casa de Deus. Entenderam? Por isso que os levitas precisavam do cereal, do vinho, dos animais, para que eles pudessem sobreviver na casa de Deus. Mas o povo não estava mais trazendo dízimo e oferta na casa de Deus, porque Tobias estava lá. Aí o que Neemias faz então? Joga Tobias para fora, joga os móveis para fora, põe pessoas sérias. Ele falou: olha, essas pessoas que ele leu aqui são achadas fiéis, coloca homens de Deus. Então o povo começa a voltar a dizimar e ofertar. Mas antes disso, o que tinha acontecido? Vocês prestaram atenção? Os levitas e os cantores tinham fugido cada um para o seu campo. Ou seja, eles não tinham mais sustento na casa de Deus. Eles não podiam ficar mais lá no templo, porque não tinha mantimento. Eles iam morrer de fome lá no templo. E porque eles não podiam passar fome, eles tiveram que fugir. Então a casa de Deus foi completamente abandonada. Não foi essa pergunta que Neemias fez no verso 11? Olha o que ele fala: por que a casa de Deus ficou abandonada? Ela ficou abandonada porque foi profanada. E aqui, voltando para os nossos contextos, irmãos, um sacerdócio corrompido por causa de dinheiro na igreja faz com que muitas igrejas fechem. Eu não sei se você sabe, mas há um fenômeno na Europa muito sério de fechamento de igrejas, que ele chega ao Brasil. Nós estávamos numa igreja, antes de eu vir para cá, que ficou 2 anos sem pastor nenhum, porque lá não havia dízimos e ofertas para sustentar aquele pastor. Mas por que ele teve que ir embora? Por causa do dízimo e oferta, que infelizmente nas igrejas, pastores corruptos. Isso faz com que as pessoas não deem com liberalidade, com amor para o sustento da casa de Deus.
E o projeto, na verdade, irmãos, é que os levitas trabalhassem de forma integral na obra de Deus, mas infelizmente eles tiveram que sair pelos campos, porque as pessoas estavam retendo os dízimos, porque havia corrupção na igreja, no caso do povo de Israel, daquela maneira. Então, irmãos, eu quero só finalizar esse ponto dizendo o seguinte: muitas igrejas lidam com dinheiro de forma muito suspeitas. Há igrejas que são verdadeiras empresas familiares, é verdade, onde não há prestação de contas para o povo de Deus, onde não há integridade como a maneira se arrecada e investe os recursos, e isso, infelizmente, tem feito com que as pessoas sejam infiéis. Um caso de um irmão aqui, inclusive o Marciano já me contou esse caso. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor não é tesoureiro, ele não pode ser o tesoureiro, graças a Deus por isso. Então, é eleito um tesoureiro e o pastor não pega no dinheiro, Tem outros irmãos que cuidam da conta da igreja. É o meu caso, por exemplo, é o caso de todos os pastores. Mas um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, resolveu pegar o dízimo de uma irmã, uma vez que ela não poderia ir à igreja fazer o depósito lá, tinha todo um contexto que ela não poderia, e naquela época usava-se muito cheque. Ele pegou o cheque da irmã, Ele não deveria ter feito essa prática, mas resolveu pegar. Ao pegar o cheque, ele colocou dentro da Bíblia, falou: não, minha irmã, pode deixar o depósito lá, no banco para você e tal, ou na igreja, eu não lembro agora. E ele jogou a Bíblia no banco de trás do carro. No que ele jogou a Bíblia no banco de trás do carro, o cheque com o envelope caiu no banco, sabe assim, no banco do passageiro, entre o banco, entre o encosto e o assento, caiu ali, e ele não viu, esqueceu desse dinheiro, e passou-se uns 2 meses, eu acho. E aí a irmã pergunta para o tesoureiro da igreja: peraí, mas eu depositei um dízimo meu, e tal, o que aconteceu com esse dízimo? Aí os tesoureiros falaram: não, mas o nome da senhora não consta aqui na lista. Não, mas eu dizimei. E foram atrás do cheque. O cheque foi descontado num motel, irmãos. O que aconteceu? O pastor deixou o carro para ser consertado lá na mecânica. O mecânico achou o cheque daquele, do carro do pastor, pegou o cheque, descontou o cheque exatamente no motel. Para o pastor explicar isso depois para a igreja, irmãos. O ministério dele, na verdade, foi completamente maculado, só por um simples fato dele ter pego o dízimo de uma irmã. Portanto, é muito sério lidar com o dinheiro das pessoas, é muito sério lidar com essas causas, e não é de hoje que a igreja sofre com isso. Neemias sofreu essa ameaça. Mas há uma quarta ameaça, irmãos, que é a de negligenciar o dia do Senhor. Veja a partir do verso 15. Naqueles dias vi que em Judá havia homens no sábado, pisavam uvas nos lagares, traziam trigo e carregavam sobre jumentos. Também, olha só, também dia de sábado, traziam para Jerusalém vinho, uvas, figo e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimento neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes de todo tipo, mercadorias, que no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá, eles disse: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes, os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia do sábado. Irmãos, deixa eu tentar resumir essa história lida. O povo não só profanou a casa de Deus, lembra? Tobias é expulso, não havia dízimos e ofertas e tal. Mas eles estavam profanando não só a casa de Deus, como também o dia do Senhor. Como que eles profanavam? Era mais ou menos o seguinte: chegava alguém vendendo mercadoria, e aquela pessoa chegava exatamente no sábado, e o povo de Judá comprava a mercadoria do povo no sábado. Aí você fala: pastor, mas não pode comprar mercadoria no sábado? Não, porque eles guardavam o sábado.
E eles não só faziam isso, como eles pisavam as uvas, eles trabalhavam no sábado, e eles estavam negligenciando e profanando o dia do Senhor. Aí o que aconteceu? Neemias, não sei se os irmãos sabem, mas o sábado para o judeu começa na sexta-feira, 6 horas da tarde. Então, por isso que ele fala, olha, quando o sol começava a projetar, a sombra, né, começava a projetar nos portões, eu fechava na sexta-feira. Rodava o sábado todinho, e então os portões eram abertos no final do sábado. Só que o que acontecia com aqueles mercadores que vendiam? Eles estavam dormindo no portão. Falou o seguinte, ó, já que Neemias proibiu a gente de vender aí dentro de Jerusalém, né, dentro das muralhas na cidade, a gente vendendo sábado, vamos passar a noite aqui? Aí os mercadores, vamos. Aí eles estavam dormindo na porta do templo, na porta ali da cidade de Jerusalém. O que Neemias falou? Vão embora daqui. Se vocês não saírem, eu vou usar a força. Eles fizeram isso mais ou menos de 1 a 2 sábados. Então eles foram embora, não voltaram mais. Por que isso, irmãos? Neemias estava falando da seriedade do dia do Senhor. Um dia do Senhor que eles estavam profanando, não só o templo, né? Mas eles estavam profanando o dia do Senhor. O trabalho, irmãos, era expressamente proibido trabalhar nesse dia. Êxodo capítulo 35, verso 3. A guarda desse dia era um sinal da aliança de Deus entre o seu povo. Ezequiel capítulo 20. E o dia do Senhor, irmãos, foi dado exatamente para 2 coisas: para nós descansarmos e para nós adorarmos a Deus. Quando a gente profana o dia do Senhor, irmãos, hoje, como que a gente faz isso? Negligenciando o dia do Senhor de adoração. Quando a gente dá desculpa, e toda e qualquer desculpa, para não vir à casa do Senhor, isso é profanar o dia do sábado, que no nosso caso é o domingo. Depois um dia a gente prega sobre isso, por que não é mais sábado, é domingo, mas isso aqui caberia uma longa pregação. Mas irmãos, Deus deixou esse dia para nós cultuarmos a Ele. Deus deixou o domingo para nós descansarmos. E por que tem muita pessoa fadigada na segunda-feira? Porque não descansa. Porque não respeita o trabalhar 6 dias e descansar 1. Porque está atarefado naquele workaholic, né? Os irmãos sabem, aqueles caras viciados em trabalho, que querem trabalhar e profanam esse dia. E ao profanar esse dia, o que mostra? Que você está confiando mais na provisão do que no provedor. Quando você, na verdade, profana esse dia, você está na contramão da vontade de Deus. E eu já falei isso aqui para vocês. A quebra do dia do Senhor é tão quebra de mandamento quanto adulterar, quanto roubar, quanto mentir, quanto cobiçar, quanto fazer imagem de escultura, quanto todos os outros 10 mandamentos. E hoje, uma das maiores causas de secularismo dentro da igreja é justamente essa. E eu volto a repetir, falo com veemência, a gente acha que secularização da igreja é quando, pinta a parede preto, põe luzes, põe um show pirotécnico. Secularismo entra na igreja quando a gente começa a quebrar o mandamento do Senhor. Por exemplo, o secularismo entrando por meio de não observância do dia do Senhor. Isso está anestesiando os crentes, parece que não faz mais diferença. E se nós não nos prepararmos para esse dia, irmãos, deleitarmos no Senhor, entregarmos a Ele, irmãos, nós estaremos pecando contra o Senhor. E Neemias protestou contra isso. Pessoas facilmente negligenciam esse dia, tratam de maneira leviana, não tratam seriamente esse compromisso e fazem outras pessoas, inclusive, pecarem a respeito disso. Ecumenismo era uma ameaça, profanar a casa de Deus, profanar o dia do Senhor. E agora, irmãos, a ameaça de casamentos mistos. Olha a partir do verso 23, a gente está quase encerrando. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos falavam metade das palavras na língua asdode e na língua do seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi, os amaldiçoei, olha essa palavra, espanquei alguns deles, arranquei os seus cabelos e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por ser o seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel, mas as mulheres estrangeiras fizeram cair no pecado.
Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasabe, era genro de Sambalate, honorita, por isso eu o expulsei na minha presença. Irmãos, Neemias tomou uma atitude muito séria e drástica. Nós vimos que ele espancou alguns deles, nós vimos que ele repreendeu, amaldiçoou, arrancou os cabelos. Não é sério isso? Irmãos, eu vou contar a atitude de Neemias daqui a pouco, mas vamos falar do casamento misto primeiro. O casamento misto está em desacordo com o propósito de Deus para com o seu povo. Casamento misto ao longo dos séculos foi uma prática perigosa que trouxe problemas para o povo de Deus. Aconteceu nisso, por exemplo, no dilúvio. Aconteceu isso, por exemplo, no Novo Testamento. Judeus casavam-se com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas, mulheres que adoravam deuses estranhos. E Neemias não poupou nem Salomão, um amado de Deus, porque corrompeu-se ao casar com isso. E Neemias então, irmãos, está na verdade só resgatando aquilo que Deus já falou. Casamento misto é um mal contra Deus. O casamento misto dentro da família sacerdotal foi um golpe que atingiu o coração da religião dos judeus. Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasabe, casou com Sambalá, não foi isso que a gente leu no final, verso 28? Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasabe, genro de Sambalate, honorita, por isso os expulsei da minha presença. Ou seja, o sumo sacerdote, irmãos, não só colocou Tobias lá, como permitiu, na verdade, que o seu filho casasse com uma mulher que não deveria. E o casamento misto corroeu tanta a base do casamento, que nós vimos que, na verdade, olha, no começo do verso 23 e 24, os filhos falavam metade da língua judaica e metade de Asdod. Irmãos, mostra então que o casamento misto desemboca numa educação deficiente aos filhos. Havia um profundo problema espiritual no lar. Mães criavam seus filhos com um costume pagão e os pais deixavam. Filhos de casamento misto, irmãos, na verdade só mostra o problema que trouxe numa casa dividida. O que é divisão numa casa? Duas visões. E a palavra de Deus fala que um reino dividido não vai prevalecer. Duas visões do mesmo reino. Atitude firme contra o casamento misto deve ser tomada como Neemias tomou. E aqui eu vou entrar no parênteses. Irmãos, a Bíblia não está dizendo que ela provou que Neemias deveria amaldiçoar, espancar, arrancar cabelos. Ela só mostrou uma atitude extremamente drástica que Neemias tomou, extremamente dura. Ele pegou muito pesado, é verdade, mas de certa maneira ele só estava pensando no zelo pela casa de Deus. E que a gente chama para uma grave doença, de repente há um tratamento de choque, porque para grandes males deve haver grandes remédios. Mas isso não significa que nós devemos partir dessa maneira. E o meu conselho para os jovens hoje é isso, irmãos. Por mais que talvez você não encontre uma mulher, um homem de Deus na casa do Senhor para este momento, não tenha casamento misto. Não vai ser bênção para você. Não vai ser bênção você escolher um homem ou uma mulher de Deus que na verdade não é de Deus. Não é bênção para você, na verdade, manter um compromisso. E aqui eu digo, irmãos, depois do seu compromisso com Cristo, depois da sua decisão por Jesus, a segunda decisão sua mais séria da sua vida é saber com quem você vai se casar. Essa é a sua segunda decisão mais importante. E como diz aí fora, né? Você não escolhe o seu pai, você não escolhe a sua mãe, você não escolhe o seu irmão, mas você pode escolher com quem você se casa. E marido e mulher é o único parente, eu vou colocar com muitas aspas, que você pode escolher. Portanto, a conclusão que eu chego de tudo isso que Neemias enfrentou, mostra que os compromissos que eles fizeram lá atrás não estavam mais valendo. Já reparou que a gente falou de casamento misto lá atrás, em outras pregações? Não sei se você lembra. A gente já falou sobre dízimo e oferta lá atrás. Já falou sobre o povo de Deus se envolver com outros povos. Aqui mostra, irmãos, só uma coisa, que Neemias, quando ele volta lá do palácio do rei Artaxerxes, depois de ter reconstruído as muralhas, ter deixado toda a casa organizada, que o povo voltou a se corromper de novo.
E aqui volta aquela pregação que a gente deu na Escola Bíblica Dominical de igreja reformada, sempre reformando-se. Por que a gente precisa desse lema da reforma protestante tão vivo no nosso coração? Porque o nosso coração tem uma tendência de sair dos trilhos. O nosso coração é como um trem que de vez em quando quer descarrilar. E ao descarrilar nós precisamos voltar aos trilhos. E voltar aos trilhos é voltar à palavra. O que Neemias fez? Só voltou à Bíblia. Deus falou para você não profanar o dia do Senhor. Deus falou para você não ter casamento misto. Deus falou para você não colocar ímpios aí tomando conta da casa de Deus. Ele só está retomando aquilo que Deus já havia falado. E aí eu volto àquela pergunta inicial da nossa pregação. Como é que estão os compromissos que você assumiu com Deus no passado, hoje? Como é que estão os compromissos que você pretende assumir com Deus a partir de hoje, daqui para frente? Os seus compromissos são sérios com Deus. Veja que nesse capítulo a gente tratou desses assuntos, mas é uma repetição, assim como o Deuteronômio. Por isso, irmãos, de vez em quando a gente vai repetir pregação aqui mesmo, porque eu preciso ouvir, você precisa ouvir. Igreja reformada que sempre reforma-se é voltar às Escrituras, e a minha exortação final é essa para vocês. Precisamos manter clareza dos nossos compromissos com Deus. Mas como que eu faço tudo isso, pastor? Eu sou pecador, eu não consigo manter uma constância, eu sou falho. Para isso o texto aponta para Jesus. E eu não sei se você notou, mas eu pulei alguns trechos. Eu pulei, por exemplo, o verso 14, eu pulei o final do verso 22, eu pulei o final do verso, aliás, eu pulei o verso 29 e vou ler exatamente o final do verso 31, onde de alguma maneira Neemias está retomando, irmãos, aquilo que nós temos a tendência, que é afastar-se de Deus. Quando eu pulei o verso 14, ele diz o que? Lembra-te de mim, ó Deus, não apagues o bem que eu fiz ao templo do meu Deus e ao seu serviço. Aí ele fala exatamente quando tem um outro problema, final do verso 22, também nisto, lembra-te de mim, ó Deus, tem piedade de mim, por tua grande misericórdia. E aí final do verso 31, ele diz, lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Irmãos, a gente precisa de misericórdia para manter os nossos compromissos com Deus. Todos nós vamos falhar, todos nós vamos errar, mas a gente tem que voltar para a palavra de Deus e falar, Deus, lembra dos compromissos que eu fiz com o Senhor. Lembra, não apagues o bem que eu fiz. Talvez no passado você fez coisas boas diante de Deus. Talvez no passado, de alguma maneira, você praticou boas obras. E os seus compromissos foram deixados de lado. Os seus compromissos diante de Deus foram abandonados. Portanto, qual que é a melhor maneira de resgatar esses compromissos? Creia nessa graça, descanse nessa graça, vá para a cruz, deleite-se na palavra de Deus, porque você, por meio de você mesmo, você nunca será capaz de cumprir todas as ordenanças de Deus. É por isso que a gente precisa da presença de Deus, é por isso que a gente precisa de Cristo, porque nós temos sim uma tendência de se desviar. Você acha que pastor não tem essa tendência, irmãos? Talvez nós é o que mais sofremos isso. A gente quer falar o que a gente gostaria de falar, mas a gente não pode falar porque a gente tem que pregar o que a Bíblia diz. Tem hora que a gente quer falar o que a gente desejaria, mas a gente não pode, porque nós temos a tendência sim de desviar, de criar um reinadinho pessoal, de achar que a igreja é nossa, de achar que as ovelhas são do pastor. Não é. Isso aqui é o reino de Deus. Vocês reunidos nesse lugar é o reino de Deus. Vocês não são propriedade minha, vocês são propriedade de Cristo. E pastores têm uma tendência sim de desviar, achar que a ovelha é dele, achar que a igreja é dele, achar que o reino é dele, pois não é.
E vocês também sem Cristo, sem o Espírito Santo, vocês também podem se perder no caminho. Hoje então, a maior necessidade da igreja evangélica é voltar. Você precisa voltar, você precisa voltar. Você precisa voltar a esse Deus de aliança. Você precisa voltar a essas coisas que Neemias, de forma até dura, né, irmãos? Espancou pessoas, amaldiçoou, arrancou cabelo, fez coisas duras. Portanto, não permita que o tempo, a circunstância desgaste a sua vida cristã. Mantenha-se firme até o fim e diga essa frase: lembra-te de mim, ó Deus. Vamos orar, irmãos. Não tenho mais nada a dizer. Eu quero que você clame a misericórdia do Senhor essa noite. Eu quero que você clame, porque todos nós de alguma maneira temos a tendência assim de desviar, de sair do trilho, de sair da rota. O meu desejo é que você volte aos seus compromissos sérios com Deus. Não trate com levianidade as coisas do Senhor. Que você lembre dos compromissos do passado, mas também os compromissos que você há de assumir a partir de hoje. E se algum dia você começar a se desviar do caminho, peça para que Deus lembre de você, para o seu bem, para que você não se desvie, como esse povo de Israel começou a se desviar, logo que Neemias saiu da cidade, saiu de Jerusalém. Clame por essa misericórdia, irmãos, porque sem Deus nós não vamos poder manter nos trilhos. Sem a graça dele a gente não vai conseguir assumir esses compromissos que ameaçou o povo de Israel naquela época. Casamento misto, profanar o dia do Senhor, profanar a casa de Deus, enfim, tudo que vocês já ouviram essa noite.